obrigado. Nosso boa noite a todos. É com alegria que estamos novamente aqui nesta casa de oração para juntos nós fazermos uma reflexão a respeito do nosso tema da noite. Vamos falar sobre Ano Novo que acabou de iniciar e Vida Nova, que é inclusive uma frase bastante do cotidiano, que a gente chega no final do ano, fica imaginando, ano novo eu vou fazer tudo novo e tudo melhor, né? E vamos ter uma vida nova. Será que a gente faz isso mesmo? Como é que nós nos comportamos? Fica só na promessa ou fica na realidade? Então, para nós abordarmos essa situação de cada um de nós no nosso dia a dia, eu fui buscar um artigo que foi escrito por um escritor espírita, Richard Simonetti, que acredito que todos aqui devam conhecê-lo. Aqueles que não tiveram oportunidade ainda vão ter conhecimento. É um grande escritor, é um palestrante e uma pessoa que dá uma contribuição muito grande para a doutrina espírita, colocando as suas ideias, com base, claro, sempre nos ensinamentos espíritas, para um esclarecimento melhor de cada um de nós que temos a militância dentro da doutrina, né? Então, Simonetti é um grande escritor e eu usei desse artigo para nós fazermos a nossa reflexão em cima do que ele escreveu. Até porque quando eu li, fui eu o primeiro a ser tocado por aquela mensagem que chamou muito a minha atenção. Eu poderia até dizer assim que tomei um puxão de orelha e fiz uma boa reflexão. E aí a gente, quando usa da palavra na casa espírita como expositor, a gente está garimpando alguma coisa, e quando algo nos toca, a gente quer compartilhar. Então essa é a intenção das palestras ou das exposições, no caso que eu faço. Eu acredito que com a maioria dos nossos companheiros também, que fazem esse tipo de trabalho nas casas espíritas. Então, vamos iniciar colocando aqui. O título do artigo dizia lá isso aí, ó, Fim de Ano, Richard Simonetti. Eu trouxe a imagem, a figura dele, essas duas fotos, para que quem não o conhece tenha uma visualização e mentalizar melhor de quem se trata. Ele é um grande estudioso da doutrina e ali está diante, inclusive, de uma biblioteca que ele possui. E aí ele começa o artigo dele dizendo lá, 31 de dezembro, confraternização entre espíritas. Falava-se do que se havia ganhado, do que se havia ganhado ou perdido num balanço de fim de ano, cada qual com a sua lembrança mais significativa. Então, os espíritas reunidos, cada um falava daquilo que tocou-lhe mais durante o ano, aquela coisa que mais lhe marcou. Uns diziam, vendi pequena propriedade e comprei outra maior. Opa, esse teve uma ascensão material. Outro dizia, realizei o sonho do meu filho, dei-lhe um automóvel zerinho. O outro já disse, foi um ano para mim, um ano complicado. Perdi bom dinheiro num desastrado aval. O homem ficou de fiador e teve que pagar a conta, né? O outro já disse o seguinte, foi ótimo para mim, o meu foi ótimo, meu ano foi ótimo. Ampliei o meu rebanho bovino. O outro disse, passei por experiência terrível. Fui assaltado. E assim sucessivamente, cada um dizia alguma coisa daquilo que mais havia lhe marcado durante esse período, durante esse ano. Aí, estava na reunião, nada mais, nada menos do que o nosso Chico Xavier. E alguém então perguntou, e você, Chico, o que nos diz?
Né? Todo mundo já contou a sua proeza. O Chico falou, diz ele, todo dia 31 de dezembro eu penso, Jesus amado, agradeço-te por mais um ano de trabalho em que pude continuar no combate às minhas grandes imperfeições. Coloquei inclusive em vermelho ali para a gente, queria chamar bem a atenção. Olha a visão do Chico. Nós temos assim o Chico em alta consideração pelos feitos, pelo trabalho, pela dedicação, por tudo que ele representa para os espíritas, principalmente, mas ele representa muito para a humanidade. Quem tem essa consciência, pelos livros, por tudo que ele deixou, né? Pelo trabalho que ele fez, de exemplo, inclusive, ele realmente, no nosso modo de ver, ele foi um verdadeiro cristão, porque ele procurou seguir exatamente as pegadas do mestre, né? Então, olha o que ele diz. Todo mundo falava de coisas materiais, mas ele, veja onde é que ele foi buscar. Todo dia 31 de dezembro eu penso, Jesus amado, agradeço-te por mais um ano de trabalho em que pude continuar o combate às minhas grandes imperfeições. E nós, muitas vezes, ou na maioria delas, nós nos achamos que já estamos perfeitos, né? Que nós não precisamos nos melhorar muito, não, já está tudo bem. E quando algo de problemático acontece, a gente sempre procura levar o problema como se fosse apenas do outro. Não, o problema é do outro. Quando alguma coisa dá errado, ou numa desavença, por exemplo, a gente aponta que a pessoa nos fere, nos agride, nós não. Não é assim que a gente faz? Então, o Chico já diz, não, eu consegui melhorar um pouquinho a minha condição moral. É isso que ele está nos dizendo. E continuando aqui o nosso artigo do nosso Simonetti. Aí ele conta uma outra passagem. Ele diz que certa feita ele elaborou uma enquete junto a colegas de trabalho com uma única pergunta. Então no trabalho dele ele fez uma enquete, uma pesquisa e colocou a seguinte pergunta: o que você está fazendo na Terra? Essa era a pergunta que ele colocou na enquete dele. Essa mesma pergunta nós vamos agora colocar para nós aqui. Foi isso que eu fiz. O que é que eu estou fazendo aqui na Terra, com esta encarnação que eu recebi? Qual é a utilidade que eu estou dando para os dias que se sucedem nos 365 anos que eu acabei de completar no último dia 31? É o balanço que cada um de nós tem que fazer. Então o Simonetti perguntou, aí vieram as seguintes respostas. Ele diz, incrível, quase todos, mesmo religiosos, não souberam definir com exatidão. Então, as pessoas estavam meio em dúvida, meio confusa. E inclusive os espíritas. Ele diz que espíritas que responderam também não foram muito diferentes das pessoas que não eram espíritas. Explicando que na condição de habitantes de um planeta de provas e expiações, aqui estão para resgatar dívidas a fim de habilitarem a viver em planos mais altos. Planos habitados por espíritos sem registro nos serasas siderais. Então ele está dizendo ali que os espíritas disseram que nós estamos aqui para quitar dívida, limpar os nossos karmas, como a gente fala, né? Tirar as nossas nódoas do nosso espírito, para que nós pudermos na nossa desencarnação, irmos para um plano mais elevado, sem esses problemas, ou seja, sem estarmos de novo no serasa siderais, como ele quis dizer, né? Aqui na Terra, quando a gente cai no SPC, no serasa, fica um pouco complicado, a gente tem que quitar para poder se habilitar a adquirir novas compras. A gente costuma dizer, né, numa linguagem bem popular, a gente está com o nome sujo na praça. Aí tem que arrumar um fiador, tem que arrumar alguém que compre no nome, um monte de coisa. Então é isso que ele está dizendo.
Mas será que é só isso que nós estamos fazendo aqui na Terra? Será que é isso que nós viemos aqui só resgatar? É claro que não. E é nisso aí que o Simonetti vai nos pegar, vai nos chamar a atenção. Porque nós estudamos a doutrina e a gente sabe que as nossas dificuldades, elas vêm em decorrência, se não for de problemas criados nessa existência, a gente sabe que tem alguma coisa no passado. Porque Deus, que é bom, é justo, é misericordioso, não vai mandar problema para nós porque não vai com a nossa fisionomia. Não vou mandar lá um probleminha por isso porque ele é meio feio. Então quem sabe se ele... Não, é a justiça de Deus. Se tem problemas, eu já posso imaginar. Bom, eu fiz isso, aconteceu aquilo. Mas aquilo que eu não lembro, que é de existências anteriores, aí a gente sabe que nós precisamos resgatar. Mas isso não é tudo. Porque isso aí está na lei de Deus. Isso é uma lei de causa e efeito. Isso acontece conosco porque existe a lei de causa e efeito. Então, é para todos. Aí tem a nossa parte. É onde o Simonetti nos chama a atenção. Foi onde eu achei super interessante quando ele começa aqui. Ó. Vamos ver se eu mudo aqui. Deu lá? Deu. Ele diz assim, ó. Raros de nós têm consciência de que a finalidade principal da existência humana é a nossa evolução. Grifei em vermelho lá também para vocês irem refletindo. O que seria essa evolução? Ele está falando. Bom, então não é quitar os débitos, não é limpar a minha ficha? É também, mas isso vem automático. Agora, o que depende de mim, de nós, de cada um de nós, é a nossa evolução. Como que nós vamos fazer essa evolução? E aí ele vai falar que as dores, os dissabores, as dificuldades, as lutas, as doenças, os males variados que nos afligem, podem eventualmente funcionar como depuradores espirituais, né? Em face do que fizemos de errado no passado, que eu havia comentado. Mas não produzem a evolução. Essa situação toda, né, não produz evolução. A gente tem um problema, corre na casa espírita. Quando não dá em outro lugar, que a coisa aperta, a gente, né? Vou lá na casa espírita, quem sabe? Daí, mas aí o que só vir na casa espírita? Receber o passe, receber a orientação fraterna. E outras coisas mais aqui que a gente trabalha também. Mas se eu chegar lá, continuar a mesma coisa lá fora, vai mudar? Não vai. Não muda, né? Tem aquela história que todo mundo conhece, popular também, que quando a gente tem por exemplo, um cachorro que tem pulga, a gente traz o cachorrinho, a gente faz a higienização dele. Aí a gente solta o cachorrinho, mas aí ele vai lá brincar, ou vai deitar onde ele tinha aquelas pulgas de novo lá. Daqui a pouco ele volta totalmente cheio de pulga. Então, o que nós temos que fazer? Além da higienização do animalzinho, nós vamos ter que fazer a higienização também do ambiente ou do local onde ele costuma ficar. É o nosso caso. Nós viemos na casa espírita buscar a nossa melhora. Quando nós saímos da casa espírita, nós temos que mudar nossa conduta lá fora. Como é que eu estou? Onde é que eu ando? Onde é que eu vou? Com quem eu ando? O que eu faço? O que eu penso? Então, é esse o processo que ele está falando que nós precisamos, né? Então, ele fala assim, ó, que esta evolução depende do esforço por superarmos as nossas imperfeições, harmonizando-nos com os objetivos da existência, já que não foi por mero diletantismo que Deus nos criou. Diletantismo, eu coloquei inclusive entre parênteses ali, amadorismo. Deus não fez as coisas assim de araque. Não, eu vou me distrair um pouco agora, vou fazer o Gilson. Não, ele tem propósitos para todos nós. Todos nós. Né? E todos nós vamos evoluir um dia. Podemos, por nossa culpa, atrasarmos um pouco o nosso processo, como podemos agilizar um pouco mais de acordo com o nosso esforço pessoal. Tá? Então, olha ali, ó, nada de achar que é tudo culpa do destino. Não, nós podemos mudar o nosso
a nossa condição. Está dando para entender? Então vamos lá continuar o que o Simonetti nos fala. E ele diz assim, ó, isso implica empenho diário de renovação, reflexão, identificação, superação de nossas mazelas. Então ele fala que nós temos muitas mazelas, nós temos muita impureza ainda, de vidas e vidas e vidas e hábitos que nós temos dificuldade. Já não aconteceu com vocês? De repente a gente assim, está tudo bem, um bom tempo, parece assim que eu estou bom agora. Ou até que tem coisa que a gente acha assim, poxa, fulano fez aquilo, aquilo outro. Poxa, como é que ele conseguiu fazer aquilo? Não, aquilo é um absurdo. De repente a gente se depara com uma situação semelhante, aí a gente é chamado a tomar uma decisão. A gente impensadamente toma uma decisão brusca, às vezes pior do que aquilo que a gente condenava. Por que acontece isso? Porque nós ainda temos dentro de nós, que está lá enrustido, camuflado, essas nossas mazelas do que ele fala. Os nossos defeitos, nossos problemas. Tá? Por isso que a gente vê na televisão, em muitos lugares, coisas assim que nos chocam. E às vezes até com pessoas que a gente conhecia. Não acredito que aquela pessoa, mas eu conhecia, era tão bom. O Justo era um cara bom, ele fazia até palestra lá na Casa Espírita, era amigo do Carlos. Mas ele... depende. É a situação, então está em nós. Então nós precisamos estar atentos a isso, para ir nos melhorando, procurando essa nossa evolução, essa nossa condição moral. Foi o que o Chico falou lá na frase dele. Consegui me melhorar um pouquinho, porque ele sabe que ele ainda também não é um espírito puro. Ele é um espírito evoluído em evolução. Ele tem essa consciência. Muito mais evoluído do que nós. Né? Mas ele sabe. Então ele dá a demonstração dele de que todos nós precisamos trabalhar incessantemente isso dentro de cada um de nós. Continuando. Diz o Simonetti. Ele diz, o Espiritismo é bastante claro ao nos ensinar que ninguém retrograda. O que quer dizer isso? Para aqueles que não lembram. Não retrograda quer dizer não retorna. Uma vez nós chegados na condição de homem e mulher, na condição hominal, nós não vamos voltar lá para a condição vegetal, animal, nós não vamos voltar. Como diz no sítio, no interior, né? Eu sou lá do interior também, falava muito assim, o cara não volta para trás, né? Para ficar bem marcado. Volta para trás, quer dizer, é uma expressão, é um pleonasmo, mas é uma expressão do interior, mas caracteriza bem. Nós não vamos voltar lá para a nossa antiga condição, né? Não retornaremos aos estágios primários. Ninguém voltará a viver nas árvores. Eu coloquei até uma foto ali para caracterizar bem. Como símios antropóides que já fomos, embora muita gente o mereça. O que ele está dizendo? Nós não vamos voltar a ser um bicho. Mas nossas atitudes, muitas vezes, eu acho que os bichinhos que a gente tem, principalmente esses que nos veem em casa, ficam assustados, né? Mas ele é o meu dono, ele é um homem, ele é um... E ele está fazendo coisa que os bichinhos não fazem. Nós não fizemos coisas absurdas? Fizemos. Nós às vezes tomamos uma atitude de violência, de maldade, né? Que impressionante, como é que um ser humano que está num estágio que a gente está, é capaz. Aí então ele diz, mas se nós caminhar para trás, voltar não pode. Imitar um poste, aí é comum. Imitar um poste? Bom, nós não vamos voltar de jeito nenhum. Mas será que nós aqui estamos... Nós não estamos assim com aquela maldade que eu citei agora. Mas será que nós estamos igual um poste? Paradão? Aí eu não sei, cada um de nós vai refletir. E continua aqui o Simonetti, multidões de nós ficam-se no terreno da inconsequência, num marca-passo evolutivo e perdem tempo, comprometem-se na inércia. Então, nós ficamos marcando passo, paradão, na inércia. Não evoluímos uma encarnação inteira e a gente não deu um passo para diante, na evolução.
É interessante nós observarmos isso. A gente fica muito distraído na Terra. É muito convite para muita coisa e a gente se distrai. É tanta coisa a gente encarnado, a gente faz de tudo. Mas é difícil fazer o que vocês fizeram hoje à noite aqui, ó. Vir aqui numa casa religiosa, podia ser em outra também, não tem problema. Mas vier aqui na casa espírita, procurar uma informação, alguma coisa, evoluir, crescer. Né? Porque vocês não precisam concordar com o Simonetti, nem com o que eu estou dizendo, mas vocês vão refletir se ele tem razão ou não tem. Então, mexe com o nosso intelecto. E é o que a doutrina espírita pede de nós, é exatamente isso, que nós sejamos racionais. Por isso nós somos humanos. Nos diferenciamos dos outros animais pela razão que já desenvolvemos. Então vamos botar a razão para funcionar e analisar o que é certo, o que é errado, comparando. E o melhor exemplo que foi deixado na Terra para nós foi o Jesus. Os seus ensinamentos, a sua postura, né? E muitos seguidores de Jesus vêm fazendo. Nós citamos o Chico. O Chico é um que deixou grandes exemplos para nós seguirmos. Então, nós temos parâmetros de toda ordem. Muitas pessoas, os nossos pais, né? Os nossos professores, quantos professores que deram tantas ilustrações, tantas informações, para que nós pudéssemos chegar a ter um raciocínio mais apurado, melhor, evoluirmos nessa situação. Deus inventou a morte, então, para dar uma sacudida nos postes. Tem a morte, então a morte vai sacudir com aqueles de nós que estiver como poste. Tá? Com o choque da desencarnação, a reintegrá-los na dinâmica de evolução, que pede movimento, aprimoramento, desenvolvimento, potencialidades, crescimento moral, intelectual e espiritual. Então, a morte, porque nos coloca um pouco de medo, e também a morte, porque vai nos colocar no outro lado, e daí nós vamos ver todo o tempo perdido, o que é um prejuízo. Aí nós vamos olhar para trás e dizer, meu Deus, mas eu tive uma reencarnação para fazer isso, isso e aquilo. Porque existe, para todos nós, um projeto reencarnatório. E todos nós participamos desse projeto, com exceção daqueles que não têm condições ou que têm que nascer obrigatoriamente numa condição ou noutra, por questões outras, né, que a doutrina explica. Mas nós ajudamos a participar do projeto encarnatório. E aí a gente quer um monte de coisa. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Os espíritos dizem que tem muitos de nós que às vezes dizem assim, tu vai me dar só essa tarefazinha? Não, me dá mais. Eu quero agilizar, eu quero... Aí chega aqui a gente não faz nem aquelas que eram as mais simples. Então por isso que eles... Não, aguenta aí. Só isso. Né? É igual às vezes em casa. A mãe diz assim, faz isso aqui. Mãe, eu vou fazer mais... Não, faz essa tarefa aqui. Quando tu acabar essa, tu vai fazer a outra. Porque senão, não acontece problema? Acontece. Então, gente, nós temos essas dificuldades. Mas temos tudo isso para nos ajudar. Tá? Então, precisamos desse suporte. Antes que a morte nos imponha penosas surpresas, quando nós chegar no outro lado, a gente ser surpreendido, superemos a vocação para a poste. É claro que aqui ninguém tem vocação para a poste, mas tem muitos que têm, tá? Assumamos nossos compromissos com a vida. Então, como é que eu vou assumir meu compromisso com a vida? Nós temos que saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou, e o mais importante de todos, o que é que estou fazendo aqui na Terra? Foi a pergunta do Simonetti. Quem eu sou, a gente já sabe. Somos espíritos imortais. Tá? De onde eu vim? Para onde vou? Agora, essa que nós estamos aqui vivendo agora, o que é que eu estou fazendo aqui com a minha vida? Eu estou brincando de viver? Eu não estou nem aí? Eu acho que... Não, gente, temos que ter esse raciocínio, temos que observar, tá? Tem livros aí na Casa Espírita, tem livros para explicar. A própria internet, se pegar um site
decente, o site digno aí, a gente consegue informações, né? Orientação também, que facilita aqueles que às vezes não podem comprar um livro, mas tem informações. A gente tem que ter cuidado também no que vai procurar, mas pega uma orientação aqui, qual é, o que eu posso ver, qual é o site, onde é que eu vou ver, né? Eu cito sempre a Federação Espírita, tem muita coisa boa, e dali ela orienta em outros. Então a gente pode aprender, meus irmãos. Em cada fim de ano, antes de fazermos um balanço dos eventos envolvendo o homem perecível, diz o Simonetti. O que é o homem perecível? Esse homem de carne e osso que morre. Antes de fazermos o nosso balanço das coisas perecíveis, aquelas coisas que acabam, avaliemos as realizações do espírito imortal. Vamos avaliar o que é que nós fizemos como espíritos imortais. Dispondo-nos a repetir com Chico Xavier em oração o que ele disse: Ah, Jesus amado, agradeço-te por mais um ano de trabalho em que pude continuar no combate às minhas grandes imperfeições. Então, se nós fizermos essa reflexão que o Chico fez ali, dizendo isso, nós vamos ver. Então, cada um de nós sabe como é que foi a nossa vida até o último dia do ano. E agora que a gente disse lá, não, ano que vem vai ser diferente. Como é que fiz até agora, nesses primeiros dias? Será que eu já mudei alguma coisa? Será que já mudamos? Ou será que nós não mudamos nada? Estou deixando para segunda-feira, 1º de fevereiro. Né? A gente vai empurrando com a barriga. Não é assim que a gente faz? Eu estava para fazer uns exames, estava deixando, aí quando chegou assim, eu vou fazer, estou fazendo. Vou ter que fazer um caminhão, meu Deus. Mas tudo bem, mas já, entendeu? Se eu estava também, sabe, a gente tem coisa, e não, a gente tem que fazer, tem que tomar iniciativa e fazer, não pode deixar para amanhã, o que a gente pode fazer hoje, a gente não sabe se amanhã a gente está aqui, então, vamos fazer. Se tem o caso de exame, no caso, eu não posso, se amanhã eu partir e eu não fiz nada, eu vou chegar lá, pode até me perguntar, vem cá, tu não tinhas médico? Tinha, porque eu tinha de, pois é, Deus botou lá uns médicos lá à disposição para tu fazer, tu não está fazendo aí. Então a gente não pode. Não, fui porque tinha que ir. Aí chegou, chegou a tua hora, não tinha jeito. É diferente, nós podemos ser cobrados disso, é isso que nos vai nos envergonhar no outro lado das coisas todas que foi colocado ali pelo Simonetti. Por isso que eu digo, ele colocou muito bem no seu artigo essas questões para nós refletirmos. Então esse foi o artigo do Simonetti. Agora eu peguei umas frases do Chico Xavier para nós fazermos a nossa reflexão final aqui. Chico disse o seguinte: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Olha que frase linda. Deus nos concede a cada dia uma página nova no livro do tempo. Aquilo que vamos colocar nela, no livro, corre por nossa conta. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Então, todo dia nós temos um dia. Amanheceu e eu vou viver esse novo dia que está começando. O que eu vou fazer com a minha vida nesse dia depende de mim. Então, é a página que eu recebo em branco. O que eu vou escrever? Depende de cada um de nós. Para nós tomarmos atitudes corretas, nós temos que ter esclarecimento. Porque se nós não tiver esclarecimento, nós podemos fazer coisas achando que está certo e está completamente errada. Nós temos que ter os parâmetros. Tá? Então, a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus reescrito, digamos assim, trazido pelos espíritos com mais facilidade de entendimento, nos tem orientação. Né? Quem lê a Bíblia, quem gosta também, é muito bom. Mas o que tem lá não tem nada de errado, não manda fazer nada errado. Às vezes é um pouquinho mais difícil de compreender, mas aqui na doutrina espírita é muito claro. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer o novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer o novo fim. Então, se eu não fiz até o ano passado nada daquilo que eu queria, e se eu disse que ia começar o ano e não consegui até o dia de hoje, mas nós podemos começar agora e fazer um novo final de ano, ou um novo final da nossa existência aqui na Terra. Depende de nós, tá? São as frases de Chico Xavier.
Aqui tem uma imagem para a gente refletir, né? E que eu acho uma imagem muito positiva, acredito que vocês também. Tem uma leitura nesse livro aqui, eu pedi permissão para o Carlos, que eu acho que é um livro Jesus no teu dia a dia, não sei se vocês conhecem, ditado pelo Espírito José de Moraes a Agnaldo Paviani. Tem uma leitura aqui que eu peço permissão para ler, se eu consigo enxergar direitinho aqui, que fala do tempo, diz assim, ó, quem faz o tempo? Quem faz o tempo? Nosso tempo. Quem é que faz? É Deus? É quem me chama de manhã, é o meu despertador. Quem faz o tempo? Você afirma invariavelmente que não tem tempo. Garante que seu tempo é escasso. A visita ao doente lhe roubaria muitos minutos preciosos. A atenção ao aflito, que necessita do ombro amigo, afetaria a programação do seu dia. Vou ajudar, não posso, estou atrasado, não vai dar. Deter-se em ouvir uma explanação evangélica resultaria em prejuízo aos afazeres mais urgentes. É o que estamos fazendo aqui hoje, né? A leitura edificante lhe furtaria momentos imprescindíveis para o descanso. Dentro deste conceito e de posse da afirmativa não tenho tempo, acredita justificada sua ausência no bem. Eu não tenho tempo, não fiz aquilo porque não tinha tempo. Mas, querido irmão, medite, diz aqui o nosso espírito, irmão José. Você não arranja tempo para a alimentação que sustenta o seu corpo? Você não consegue o tempo para o banho diário? Você não busca tempo para ficar perto da pessoa amada? Bom, né? Tudo bem, a gente busca. Você não encontra tempo para o lazer? Então, como pode afirmar que não tem tempo para as coisas de Deus? Às vezes, não lhe parece que 1 hora de palestra evangélica é muito mais demorada do que uma hora ou mais assistindo a um jogo de futebol ou a uma novela? Novela a gente quer que não acabe. Futebol passa tão rápido que a gente nem vê que já deu os 90 minutos. É o que ele está dizendo, né? Entretanto, sendo qualquer hora constituída de 60 minutos, o interesse é que faz a diferença. Se é verdade que não se pode deter a ampulheta do tempo, também é verdade que o aproveitamento ou a negligência desse tempo depende de você. Então, se nós não podemos parar o tempo, o aproveitamento ou o desperdício corre por nossa conta. Antes de afirmar não tenho tempo, lembre-se de que você é quem faz o seu tempo. Então, quem é que faz o tempo? Nós, de acordo com o nosso interesse. Correto? Isso é assim. Se nós observarmos aqui o número de homens e o número de mulheres que estão aqui, os homens têm menos tempo, entre aspas, né? Nós, homens, estamos mais atrasados do que as mulheres. Elas são mais espertas. Elas vêm nas coisas mais importantes e nós vamos nas coisas menos importantes, de um modo geral. Claro que tem as exceções. Aqui estamos em 5, né? 5 aqui para salvar a nossa parte. Meus irmãos, essa foi a mensagem, foi o material que eu trouxe para a nossa reflexão e espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma com esse material que Simonete nos preparou tão brilhantemente. Muita paz, muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao Carlos também e à casa pela chance de estar aqui com vocês. Que assim seja.